Oi, pessoal do nono ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, a gente vai dar continuação ao caderno complementar 3, tá? As explicações a partir do texto que se encontra lá na página 43, tá? Aí vai das questões 6 até 12 em diante. A gente vai adentrar no tópico sobre energia, ok? Lá vocês vão ter um texto que vem trazendo, tá, as fontes de energia não renováveis, fontes de energia renováveis. O título lá do texto, leiam por favor o texto, tá? De onde vem a energia que nós utilizamos, ok? Então, gente, ó, energia. O que seria energia? Bom, gente, energia são processos que surgem de várias formas da natureza, né? Esses processos estão em sucessivas transformações. Então, uma forma de energia ele se converte em outra. A gente pode simplificar o conceito então de energia como sendo a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Grave isso. Então, a energia ela está envolvida em todas as ações que acontecem no universo, tá? Então, essa capacidade de produzir um efeito, né, que pode ser de uma forma assim, transitória quanto permanente, por exemplo, na energia transitória, gente, a gente pode usar como exemplo o calor, o trabalho, como eu já falei, a energia mecânica, e as formas permanentes de energia são a potencial, a energia cinética, a química, a nuclear, que vocês vão ver mais para frente. Então, esse conceito de energia, ele está diretamente relacionado à capacidade que se tem de realizar trabalho, tá? Então é bom lembrar que energia ela causa modificações na matéria e em muitos casos também de forma irreversível. Então todo o nosso universo, gente, ele é constituído de matéria e energia, tá? Se nós pegarmos e observarmos o universo, a gente pode chamar ela de que ela é um sistema, tá? Um sistema, sim. Por quê? A gente pode classificar um sistema porque segundo a capacidade dele de trocar matéria e energia, tá? Com o ambiente. Então, nesse sistema, a gente tem um sistema aberto, tem um sistema fechado e um sistema isolado, tá? Esse sistema aberto, existe troca de energia, tá? E matéria. Então, esse sistema de troca de matéria e energia no aberto, gente, ele vai ter a capacidade de trocar energia e matéria com o ambiente, tá? Já no sistema fechado, ele troca somente energia com o ambiente, tá? Mas não existe troca de matéria, ok? E no sistema isolado, esse sistema não há troca de energia e nem de matéria com o ambiente, tá? Então, não existe troca de matéria e nem de energia aí nesse caso. Tá? É um sistema isolado, ok? Um aquário dentro de uma caixa térmica feita de um material isolado do calor, isolador do calor, ok? Esses são os exemplos de sistemas de troca de matéria e energia. Continuando. Energia, fontes e formas de energia, gente. Quais são as manifestações de energia que há? Na natureza, por exemplo, existe a energia solar, energia radiante, né? É um método que não produz danos ao meio ambiente, né? A fonte é o sol, ele é inesgotável. Então, no caso dos painéis solares, eles possuem células fotoelétricas que vão transformar a energia que vem do sol em energia elétrica. Não é bacana? Existe a energia elétrica, tá? Que vai transformar ali, se eu conectar ali o interruptor, vai transformar em energias que seja, você ligou ali energia térmica, ou entre outras energias, ele pode gerar energia elétrica, tá? Continuando, de fontes e formas de energia. A energia mecânica, né? A energia motora, a energia química, quando a gente ingere o alimento, se transforma em energia. Existe também outras energias, como a energia térmica, a energia sonora, ok? O que é, então, a transformação de energia? Bom, a gente vai pegar, né, vocês vão olhar nesse quadro. A energia inicial, por exemplo, a energia elétrica, ela passa por um sistema que vai transformar ela, energia final, em energia mecânica. Por exemplo, o motor elétrico, né?
ele vai fazer essa transformação de energia de elétrica em mecânica. O ferro de passar, ao você ligar ele ali no interruptor, ele vai ser de energia inicial elétrica vai ser transformado em energia térmica, né? Vai esquentar ali o ferro. Assim como de energias de termoelétrica para gerar eletricidade, a química das pilhas, né? O circuito de pilha, ele vai transformar em energia elétrica. E da elétrica para sonora, no caso de alto-falantes, que vão converter energia elétrica, com microfone também, em energia sonora, ok? Continuando, mais algumas transformações de energia, mais exemplos, né? A pilha, ali em energia luminosa, né? A energia química, energia mecânica, quando você se alimenta, vai fazer um esporte, né? Se precisa de energia do alimento. A energia dos combustíveis para fazer o carro rodar, para dar a queima de combustível ali no motor, na combustão, né? A energia do sol ali para fotossíntese da planta. Então, essas são também exemplos de transformações de energia que temos na natureza, tá bom? Continuando, um exemplo também de transformação de energia, gente, de mecânica em elétrica. Aqui a gente vai ter esse experimento aqui. Deixa eu voltar aqui. O que esse moço fez esse experimento aqui? Ele tem uma manivela ali, ele gira uma manivelazinha ali, tá? Vocês conseguem observar. Ele, ao girar a manivela, ele produz energia mecânica, né? A garrafinha ali com aquelas pedrinhas vai subir, tá? Ele vai girar a manivela, depois ele vai girar de novo para descer. E ele vai gerar o quê? Vai gerar energia. Porque na hora que ele ligar o interruptor ali, tem um fusível ali que conecta, esse mini ventilador, ele vai o quê? Ele vai ser acionado. Então, essa experiência é bem legal, de transformação de energia mecânica em energia elétrica, ok? Vamos continuar. Outro exemplo de geração de energia, tem pelas hidrelétricas, tá? A geração de hidrelétrica ela é muito boa, porque ela é uma energia limpa, né? Ela vai passar a água, que ela é represada, ali ela vai passar pelas turbinas, ela vai descer, tá? Vai haver filtração, tá? Vai passar pelos dutos, tá? Então a energia ali potencial, ela vai se transformar em energia cinética, né? À medida que a água ali vai descendo ali pelos dutos, vai passar pelo eixo, vai passar pela turbina, vai ser escoada. Então isso vai gerar eletricidade, tá bom, gente? Então ao chegar ali as máquinas, a água ela vai atuar sobre as pás da turbina. Ela vai transformar a energia cinética aí, no caso, em mecânica de rotação. Tá? Então, essa é um dos exemplos de transformação de energia, tá, gente? De energia cinética para energia elétrica, ok? Continuando. No texto do caderno complementar 3, vocês vão ver que ele vão designar fonte de energias renováveis e não renováveis. Gente, as não renováveis, por exemplo, existem esses recursos de energia não renováveis que elas são esgotáveis na natureza, mas uma hora elas vão acabar, tá? Então, e elas causam bastante desvantagem em relação ao impacto ambiental que elas causam. Agravamento do efeito estufa, né, no caso do aquecimento global, entre outros fatores que vão prejudicar o sistema do meio ambiente. Tá? Então, essas fontes não renováveis de energia, elas são esgotáveis. Então, ela precisa como que eu posso falar? A maioria delas, a reposição na natureza dela é muito lenta, porque ela é resultado de bilhões de anos de condições ali para que ela possa, né, existir. Por exemplo, o petróleo. Ela foi gerada ali através de temperatura, pressão, compactação. Elas são restos de vegetais, né? Animais de milhões de anos. Então, elas são fontes que são esgotáveis, né? Elas não são renováveis. Então, elas são convencionais, né? Bastante conhecidas, né? E são fonte de base de suprimento para fornecimento de energia. Aí a gente pode falar assim,
A grande parte da energia que a gente consome no mundo, ela vem, né, de fonte não renovável, que como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, a energia nuclear, como as usinas nucleares do Japão, por exemplo, que explodiram, né, de Fukushima, eles usam energia nuclear para produzir eletricidade lá, né? Então, gente, grande parte dessa energia consumida no mundo vem dessas fontes, porque eles possuem rendimento de energia, faz um gasto de energia muito elevado, tá? Então, poucas perdas de energia ali no processo de transformação, na realidade, entendeu? Ele tem um rendimento energético muito alto. O preço é atrativo, né? Gera emprego. Então, tem ali estrutura, né, para geração, distribuição, como usinas, dutos, as ferrovias. Então, ele o quê? O que ele gera? Essas fontes de energias não renováveis. Gera eletricidade, né? Gera combustível no transporte, né, dos carros, caminhões, ônibus, das pessoas. E também para aquecimento das casas, né? Então, essas fontes não renováveis, como petróleo, estão vendo, carvão mineral, ela libera gás de efeito estufa na atmosfera. Isso causa um impacto muito grande na questão do efeito estufa, o aquecimento global, gradativo, né? Desde a Revolução Industrial tem vindo aí gradativamente. Então, essas fontes de combustíveis, elas são queimadas, né, para poder gerar energia. E, consequentemente, isso vai liberar gases poluentes na atmosfera. Isso vai impactar na nossa saúde, diretamente dos animais do meio ambiente. Entendeu? Continuando, já a fonte de energia renovável, gente. Por exemplo, quais são as fontes de energia renovável? Bom, elas são inesgotáveis, né? Existe, por exemplo, a hídrica, solar, eólica, biomassa, a geotérmica, a oceânica e hidrogênio. Tá? Então, elas são consideradas inesgotáveis, porque a quantidade delas, elas sempre estão se renovando no ambiente, né? Ao ser usadas. Por exemplo, a hídrica, né? Que é a energia lá da água dos rios. Existe também a solar, das placas de energia lá do sol, né? Que produz. Existe a eólica com a energia do vento. A energia da biomassa, ela é a energia que vem da matéria orgânica ali em decomposição, né? A geotérmica, que é a energia lá do interior da Terra, né? A oceânica é a energia das marés e das ondas. A do hidrogênio é a energia química ali da molécula do hidrogênio, tá? Então, algumas dessas fontes, eles variam, né, de geração de energia ao longo do tempo, do ano. Então, essas fontes de energia não renováveis, as renováveis, no caso, elas são excelentes fontes, porque elas não agridem o meio ambiente, né? Por exemplo, ela é considerada uma fonte limpa, porque ela não emite gases poluentes na atmosfera, né? Por exemplo, a energia eólica aqui, né? Ela é excelente. Ela também, a instalação dela o único problema é que a instalação dela, né, dos aerogeradores, vai provocar uma modificação na paisagem. De certa forma, vai prejudicar a rota de migração de aves. É a única assim, desvantagem, digamos assim, né? E o que mais? Vou voltar aqui. O que mais que eu posso falar para vocês? A energia solar é uma fonte de energia limpa também, que é abundante, né? Lógico, o custo-benefício dela também é muito bom, né? A energia hidrelétrica, fonte de energia limpa, baixo custo, né? A renovação dele é a curto prazo. A biomassa, ela é pouco poluente também, né? E os recursos delas são renováveis a curto prazo. A das marés, considerada uma fonte de energia limpa, porque agride minimamente também o meio ambiente, ok? Então, existe vantagem e desvantagens também, mas há muito mais vantagens nas fontes de energia renováveis, isso é óbvio, né? Na questão que eu falei das não renováveis, né? Comparando, por mais que tenha uma alta eficiência energética, a queima dela, como eu falei, libera quantidade assim, de gases poluentes, né, na atmosfera. Então, isso é muito ruim.
os gases de efeito estufa vão se intensificando e vai mudando a questão do clima, das chuvas, a aridez do solo. Então, não é bom, né? Continuando, vamos adentrar agora nos estados físicos da matéria, pessoal. Então, eles são... O que é os estados físicos da matéria? Como a gente pode determinar? Bom, as mudanças de estados físicos da matéria, elas são determinadas pelo distanciamento entre as moléculas, né? Que são as conexões moleculares ali da energia cinética, que vai movimentar as partículas de uma amostra. O sólido, vemos aqui o sólido, o gelo, né? Tem o líquido, o copo aí de água. O gasoso, tá? Vocês estão vendo aqui as nuvens, a forma gasosa da matéria. Existe o plasma, mas aqui nessa figura não consegui captar, tá? Existe o plasma também. E o condensado de Bose-Einstein também não está. Mas basicamente, as mudanças de estados físicos da matéria se constituem nesse esquema aqui, tá, gente? No estado sólido, a gente tem a molécula lá bem juntinha, agrupada, né? E pouca movimentação. Então, no extremo oposto dele está o gasoso e o plasma, né? Então, nos quais, assim, as moléculas, elas têm um espaçamento entre elas e a alta energia cinética também, tá, gente? Então, é muito... Você vê, assim, a matéria no estado líquido, elas ficam no meio termo, né? Elas não têm uma forma física ali bem definida, né? Então, elas têm mais energia cinética que o material sólido, né? E um espaçamento entre as moléculas menor que materiais gasosos, tá, gente? Então, essa é diferente. O estado líquido, as moléculas do material, como eu falei, do estado líquido, elas ficam bem conectadas, com uma força que resulta no formato e no volumes ali definido como no gelo, né? Nesse estado, a gente tem pouca energia cinética entre as partículas e ainda existe uma pequena movimentação entre elas. Então, não é possível você poder ver macroscopicamente, né? Falar a olho nu. Então, a forma do sólido ela pode ser alterada quando o material sofre a ação de uma força mecânica, por exemplo, uma quebra, arranhão, amassado, né? Ou quando tem uma alteração de temperatura e pressão também. Então, cada tipo de material tem a resistência a esses impactos, ou algumas mudanças, né, de acordo com a natureza ali do material. Por exemplo, o ouro, que é um material sólido, né, em temperatura ambiente, ele tem um ponto de fusão muito alto, de mais de 1060 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição dele é altíssimo, né, muito calor para ele virar líquido, né. No estado líquido, a forma não é definida, né, tem o volume definido, então... os líquidos ela tem uma força intermolecular fraca, né? A gente pode manipular ali, separar as partes e tal, como a água, né? Então, a tensão superficial, que é a força de atração entre as moléculas, elas são iguais. Isso que ajuda a formação das gotas, tá? Que é a água, é considerada o solvente universal. No estado gasoso, ele não tem forma nem volume definido, né? Tem uma alta capacidade de expansão, por causa da energia cinética dela, que é alta, né? Então, quando coloca lá no recipiente o gás, ele vai se espalhar, né? E ali confinado, ali, o gás for aquecido, vai acontecer o quê? O aumento da energia cinética. E vai aumentar a pressão ali dentro. Então, tem diferença entre gás e vapor, né? Apesar de estar no mesmo estado físico, eles têm natureza diferente, porque o vapor, quando colocado lá na alta pressão, ou diminuir a pressão, a temperatura, ele volta para o estado líquido, tá? E os gases, por sua vez, eles são substâncias quando em condições normais, eles já estão no estado gasoso. E para ele poder ficar liquefazer, a gente precisa aumentar a pressão e a temperatura ao mesmo tempo. Então, tem essa diferença, tá? Entre gás e vapor, tá, gente? Bom, já falei dos estados físicos, né? Também tem mudanças de estados físicos. Eu falei a fusão, né? Que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Por meio de aquecimento. Tá vendo a fusão? A vaporização. É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E esse processo pode acontecer de 3 formas diferentes, tá? Ebulição, que é a mudança do líquido para o gasoso, né? Quando aquece lá o sistema, no caso de uma chaleira,
A água ferve, evapora, né, conforme o aquecimento, então essa seria a ebulição. Existe dentro da vaporização a calefação, que é a mudança do estado líquido para o gasoso, né, que é rápido, que acontece isso, de forma rápida, tá? Por exemplo, quando a gota cai sobre uma chapa quente, então essa é uma calefação. E a evaporação, que quando acontece, vai gradativamente evaporando a superfície, por exemplo, quando seca a roupa lá no varal. Existe a condensação, né? Ou liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, por meio de resfriamento. Existe também a solidificação, tá? Que ocorre ao se reduzir ainda mais a temperatura. Aí vai resultar no quê? No congelamento, né, da passagem do estado líquido para o estado sólido. E, por sua vez, a sublimação, que é a transição do estado sólido, né? Do estado sólido ao gasoso, e sem passar pelo estado líquido. Então esse processo ele acontece quando a substância ele possui um alto ponto de fusão e sob alta pressão de vapor. Por exemplo, o gelo seco, a naftalina, são exemplos de sublimação. Tá bom, gente? Bom, olhem o caderno complementar, vocês vão ver que depois que eu expliquei para vocês a questão de energia, os estados físicos da matéria, tá? Vai até, se não me engano, a questão 17, 18, tá? Sobre o estado da matéria, página 50 do nosso caderno complementar 3. Então, com essas explicações não vai ficar difícil, as questões estão bem fáceis, tá? Sobre estados físicos da matéria. Então, gente, é isso aí, chegamos aqui ao final do caderno complementar 3. Próximo caderno complementar, o 4, tá aí já em junho. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chame a gente lá no Messenger, tá, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.